Êxodo capítulo de número 12, verso de número 31. Quem encontrou, diga amém. Assim diz a palavra do Senhor. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide, e abençoai-me também a mim. Amém. Pode tomar o seu assento. Meus irmãos, esse texto fala a respeito da história do povo escolhido da antiga aliança. Quando nós olhamos para a antiga aliança, nós vemos de forma muito clara que Deus escolheu um povo para chamar de seu. Deus não escolheu vários povos, na verdade, Deus escolheu um povo para chamar de seu. E hoje, nós somos povo de Deus através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, fomos adotados nesta família de Cristo. Mas, a princípio, o povo escolhido era o povo de Israel. Nós vemos a chamada de Abraão, ou a evidência da escolha de Deus, em Gênesis capítulo de número 12. Deus fala a Abraão e ele dá uma ordem para Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Deus está olhando para Abraão, está dando a ele uma ordem, e uma ordem de saída. A ordem de Deus para Abraão é uma ordem de separação, porque Deus chamou o seu povo para ser separado. Deus está dando uma ordem para Abraão, e a primeira ordem é: saia da tua terra. A terra de Abraão é o lugar de comodismo. Abraão com certeza sabe qual é a melhor escola do bairro. Abraão sabe qual é o mercado mais barato da redondeza. Abraão sabe qual é a pior avenida para pegar ônibus ou para pegar trânsito às 7 horas da noite. Ele conhece o ambiente e isso faz com que ele se acomode com o ambiente que ele está. Mas a ordem de Deus é para ele abandonar a tua terra, ou seja, abandonar o seu lugar de comodismo. O texto não para por aí e continua. Sai da tua terra, da tua parentela. A parentela de Abraão oferecia abrigo e proteção para ele. Mas não só isso. Quando nós lemos Josué capítulo 24, verso de número 2, o texto diz que a família de Abraão era idólatra. O pai de Abraão era idólatra. Aí, para Deus não perder Abraão no meio da idolatria da sua família, Deus dá uma ordem: abandona também a tua parentela. Porque para Deus executar projeto grandioso nas nossas vidas, nós vamos ter que sair dos lugares de conforto e vamos ter que sair do meio do pecado. Só que a ordem continua: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Gênesis capítulo de número 11, verso de número 31, o texto diz que quem saiu de Ur dos Caldeus para ir para Canaã foi o pai de Abraão, Terá. Mas no meio do caminho ele para em Harã, estabelece morada, estabelece a tua casa. Mas chega o determinado momento que Deus vai começar a evidenciar o projeto que tem na vida de Abraão. Não é o projeto que tinha na vida do Terá, era o projeto que tinha na vida de Abraão. E para Deus fazer projeto na vida de Abraão, ele vai olhar para Abraão e dizer: você vai ter que abandonar as estacas, a morada, o projeto que alguém levantou para você. Tu estava vivendo no projeto do teu pai até hoje, mas a partir de agora eu olho para você e digo: tem projeto maior. Abandona o comodismo, abandona o conforto, abandona o pecado, abandona o projeto que alguém achou que era o teu, porque eu tenho um projeto maior. É Deus apresentando para Abraão o projeto que ele já tinha, ó. Abraão está conhecendo agora, mas o projeto já está estabelecido, ó. Só que essa é uma ordem, e Deus vai fazendo promessa para Abraão, e estas promessas são promessas condicionais.
É Deus dizendo para Abraão: você sai da terra, sai da parentela, sai da casa do pai, e aí eu vou abençoar quem te abençoar. Eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. E em ti serão benditas as nações da terra. Essa é uma promessa condicional. Deus está dando a ordem para ele: tu sai e eu abençoo. Tu abandona e eu expando. Deus não mostrou a promessa para Abraão enquanto ele não rompeu o ciclo que precisava romper. Deus não expandiu na frente dele o horizonte antes dele abandonar aquilo que Deus estava mandando ele abandonar para trás. Porque só vive projeto quem tem capacidade de abandonar o que Deus te mandou abandonar. Capacidade a gente não tem muito não. Mas se Deus encontrar disponibilidade de abandonar algumas coisas, o nome dele é glorificado. Só que essa promessa é tão grande sobre a vida de Abraão que na verdade nem é sobre Abraão. É sobre a tua descendência. É como se a promessa fosse transbordando e ela vai caindo de geração em geração. É a promessa de Deus sobre este povo. Agora, Gênesis capítulo 12, ele recebe uma orientação e obedece. Gênesis 12, 1, ele recebe a orientação e obedece. Gênesis 12, 10, a fome atinge o ambiente do obediente. De certa forma, se Deus é o dominador de todas as coisas, de certa forma, Abraão está recebendo um não de Deus. Não vai ter, não vai produzir, não vai gerar. Abraão, então, nesse ambiente de crise, tem uma ideia. A ideia dele é: se o ambiente que Deus me mandou estar não me dá a provisão que necessito, talvez o Egito tenha. Ele tem uma ideia. Se aqui eu não conseguir ainda ter acesso àquilo que preciso, talvez se eu mudar de ambiente, eu receba aquilo que quero. A ideia dele é de descer para o Egito. E isso é uma lógica na ótica humana. Porque o Egito era a maior potência da época. O Egito era a maior potência da época. Em todas as áreas que você possa imaginar, o Egito era top. O Egito era praticamente os Estados Unidos de hoje. Todo mundo quer ir para os Estados Unidos. Lá o dólar é valorizado. Lá a gente consegue comprar, consegue vender, consegue ir na Disney. Tem desenvolvimento intelectual, tem desenvolvimento cultural. O Egito era uma potência. O Egito era um país no meio do deserto, mas tinha um rio chamado Nilo, que cortava ele de cima a baixo. Este Nilo era excelente para agricultura, gado, transporte e desenvolvimento. Esse Egito era próspero e moderno. A sua cultura de estudos e negociações estabeleciam no Egito um bom desenvolvimento intelectual e cultural. O Egito era seguro porque a sua localização era favorável. Ao seu lado oeste havia um deserto da Líbia e do Saara. Ao seu lado oriental, deserto do Sinai, mas ao sul, deserto da Núbia e o Mar Vermelho. Ao sul do Egito, cataratas e fortes em pontos estratégicos. Ao norte, o Mar Mediterrâneo. Era praticamente impossível penetrar o Egito, porque estava no meio do deserto, cercado por aridez, mas tinha a provisão necessária. No sul não dava para alguém invadir, porque tinha as cataratas e fortes em pontos estratégicos. Ao norte, o Mar Mediterrâneo.
No mínimo alguém chegaria muito cansado da viagem. De um lado deserto, do outro deserto, alguém sofreria muito antes de conseguir invadir. Esse lugar é uma potência. Ele oferece, esse Egito oferece provisão financeira. Esse Egito oferece provisão das necessidades básicas. Esse Egito oferece segurança. Esse Egito oferece desenvolvimento intelectual e cultural. Isso é tão verdade e é tão uma potência que o Egito vai atraindo um após outro. Gênesis capítulo 12, o Egito atraiu Abraão. Gênesis capítulo 26, o Egito atraiu Isaque, e Deus teve que bradar do céu: não desça ao Egito. Gênesis 46, Jacó pede autorização e Deus o autoriza a descer para o Egito por um tempo específico, porque na verdade a terra deles era Canaã. Mas o Egito atrai. O Egito atrai. O Egito atrai porque ele tem a provisão que eu necessito. O Egito atrai porque ele tem a proteção que eu preciso. O Egito atrai porque ele tem o desenvolvimento intelectual que eu tanto almejo. O Egito vai atraindo, 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 atraindo. Mas quando nós olhamos para a história do povo hebreu, nós vemos que ele atraiu o povo hebreu com aquilo que tinha de provisão para dar, mas o objetivo era colocar amarra nos teus braços, corrente nos teus pés e fazê-los escravos. Se eu vier aqui pregar para você que o Egito não atrai, é uma mentira. A própria Bíblia em 1 João capítulo 1 verso 8 diz que nós pecamos, e quando dizemos que não pecamos, já estamos pecando. O mundo nos atrai, o pecado nos atrai, e isso nos chama a atenção. Mas Deus vai dar uma ordem para Moisés e dizer: tu vai descer lá e vai arrancar o meu povo do Egito. Deus, mas qual é o teu nome? Lá eles adoram tantos deuses pagãos que quando eu chegar lá eles vão perguntar: será que é o Deus Ra? Será que é o Deus Herek? Será que é o Deus Rap? Você vai olhar para eles e vai responder: eu sou, o eu sou te enviou. Sabe o que Deus estava dizendo para eles? O Egito até tem o alimento terreno, mas eu sou o alimento espiritual. O Egito até tem a proteção passageira, mas eu sou a proteção eterna. O Egito tem relacionamento supérfluos e passageiro, mas ele tem relacionamento eterno e espiritual. Deus se relaciona com a humanidade do Gênesis ao Apocalipse. Enquanto o Egito tem, Deus é, e ter é passageiro. Hoje eu tenho, hoje eu faço, hoje eu posso, mas quem é. E ele está dizendo: o Egito até tem alguma coisa, mas não ceda ao Egito, não vá para o Egito, não seja atraído pelo Egito. Eu sou tudo o que você precisa. Enquanto a terra tem alimento passageiro, Deus é o alimento eterno. João capítulo 6 verso 35, e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O Egito tem proteção passageira, mas no Salmo 91 verso 2 o texto diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. A terra tem relacionamentos passageiros, mas em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Você pode levantar a mão e adorar. O mundo vai oferecer, mas o Deus poderoso tem para me dar.
Alá, Joreca, lá, Sérgia. Urama, Xandarácia. Relacionamento Deus tem para você aqui, tá, vaso? Relacionamento Deus tem para você aqui, tá, vaso? Deus está mandando eu pregar para alguém a palavra, o teu relacionamento está aqui. Mas eles estão no Egito porque Deus levou eles para o Egito, para eles crescerem e multiplicarem. Porque o Egito começou a oprimir eles, mas o texto diz assim: mas quanto mais os oprimiam, tanto mais cresciam e se multiplicavam. Só que o tempo foi passando e esse povo foi acostumando com o Egito. Só que eles estão no Egito, mas não são do Egito. A roupa que eles estavam usando pode até ser que começou a aparecer com a do Egito. É o que tinha disponível na loja para comprar. Talvez a alimentação mudou, porque o que tinha disponível era o que ali tinha para comer. Talvez quem olhava por fora não percebia. Mas Deus olhou no DNA e disse: opa, até está no Egito. Mas é meu. E o meu povo não foi chamado para morar no Egito eternamente. A terra deles é Canaã. Sendo meu povo, eu vou libertá-los, arrancá-los. Deus não pediu favor para o Egito, tá? Deus não pediu licença para o Egito e nem pediu autorização. Cada praga que Deus mandou no Egito era Deus desbaratando um Deus pagão do Egito. Era Deus olhando para o Egito dizendo: você adora o Deus do Nilo? Então eu vou transformar ele em sangue. Fala com o Deus do Nilo aí para ver se ele... varão. Tinha uma deusa lá chamada deusa Here, que era a deusa da fertilidade. A cabeça dela era a cabeça de uma rã. Aí Deus mandou a praga da rã. É Deus olhando lá do céu para a deusa da rã e dizendo para Faraó: fala com a deusa Here que aí, vê se ela resolve para você. Deus não pediu favor, irmão. Porque tem hora que a gente está tão na prova que a gente começa a pensar que nosso Deus é fraco. Não é não, nosso Deus é poderoso, irmão. Nosso Deus é tremendo. Mas Ele vai libertar o teu povo do Egito, para levá-los a uma terra boa e larga que mana leite e mel. Mas o problema, irmão, é que Faraó é abusado. Faraó não desiste, irmão. Faraó, ele é terrível. E ele faz algumas propostas para o povo de Deus. E eu gostaria de meditar com você sobre essas propostas. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Faraó faz algumas propostas no intuito de fazê-los permanecer no Egito e não irem para Canaã. O mundo continua fazendo algumas propostas para nós e o objetivo é: fica aqui na terra mesmo e não vai para Canaã celestial. A primeira proposta que Faraó faz está em Êxodo, capítulo 10, verso 7. Irmão, eu sei, quando eu chego assim não parece, né? Parece que eu sou reformado, né? Mas aos pouquinhos você vai percebendo que eu sou pentecostal. Irmão, sou lá da Brasilândia. Conta pra ninguém não. Parece que eu sou de Alphaville, né? Eu acho que é profético, pastor. E eu já, aleluia. Quando eu chegar lá no States, ninguém vai nem perceber que eu não sou de lá. Mas vamos lá, Êxodo 10, 7. O texto diz assim: e os servos de Faraó disseram-lhe: até quando estes homens nos há de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Olha a proposta que um dos servos de Faraó propõe a Faraó para propor a Moisés. Ô Faraó, vamos fazer uma proposta para eles? Deixa ir os homens.
Os homens vão e adoram ao Senhor. As mulheres, crianças, ficam. Os homens vão. As mulheres e crianças ficam. Essa proposta, ela parece ingênua. E tem fala do inferno que parece ingênua. Se olha o projeto, parece ingênuo. Mas por trás tem uma influência maligna gigantesca. Irmão, vamos pensar aqui comigo. Se os homens saem do Egito e vão embora, ficam as mulheres. Irmão, não vai passar 15, 20, 25 anos. Essas mulheres vão querer casar. Quem vai ter para ela casar? Egípcio. E a ordem de Deus foi: vocês vão casar entre si, não é para misturar. Por quê? Porque vocês são santos. Quando eu chamei Abraão, eu já chamei separando ele. Essa separação é tão verdade que ele tentou carregar Ló com ele, Deus teve que arrancar o Ló. Povo separado, irmão. Só que ficando as mulheres no Egito, elas teriam que ceder e se misturar com os povos pagãos. Os homens que fossem se misturariam com outras mulheres, ou pior, entrariam num estado de homossexualidade para conseguirem suprir as suas necessidades físicas humanas. Parece ingênuo deixar as crianças. Mas as crianças é a próxima geração, é o futuro daquele povo. Atendendo à primeira proposta de Faraó, a mistura vai ser uma verdade no meio do povo. Aquilo que é pagão vai entrar no meio do que é santo. Aquilo que é profano vai se misturar com o que é santo e separado. Mas a ordem de Deus para nós está em Provérbios 24, versos 1 e 2. Não tenhas inveja dos ímpios, nem deseja a companhia deles, pois destruição é que planejam no coração e só falam de violência. A proposta do inferno é se mistura. A proposta do inferno é abrir mão da sua separação. Se mistura. Não tem problema você namorar com uma menina que está desviada. Não tem problema se relacionar com alguém que não serve ao Senhor. É uma proposta de se misturar. Mas a ordem é: você foi separado. Você é santo. Você foi estirado. Você não vai se misturar. A segunda proposta está em Êxodo 8, 25. Essa é pior, irmão. Essa é pior. Êxodo 8, 25. Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Esse faraó parece que está bonzinho agora, né? Ele olhou para o Moisés e disse: ô Moisés, tive uma ideia. Você quer ir adorar a Deus, né? Tá bom, tudo bem, eu estou entendendo já. Tudo bem, Moisés, eu vou abrir uma exceção aqui, ó. Não faço muito isso aqui não, mas para você é meu... Gostei de você, Moisés. Vamos fazer o seguinte: você vai, sacrifica ao Senhor, só que nesta terra. Eu vou deixar você sacrificar o teu Deus, mas você permanece aqui. Eu vou deixar você levantar a mão e dizer glória, aleluia, exaltado é o nome do Senhor, mas permanece no Egito. E permanecer no Egito significa permanecer escravo. A proposta do Egito é: eu deixo você adorar, mas eu não tiro a corrente do teu braço.
Eu deixo você adorar, mas eu não abro a cadeia para você sair. Eu deixo você adorar, mas eu não te dou liberdade total. Te dou liberdade condicional, liberdade momentânea. E na atualidade, Satanás continua agindo da mesma maneira. Ele olha muitas vezes para mim e para você e diz: vai lá adorar, vai lá no culto da sexta-feira, vai lá na Viva Jovem, vai lá, levanta a mão, exalta o Todo-Poderoso, diga que Ele é monstruoso na sua vida, diga que Ele é soberano sobre ti, diga que Ele é terrível sobre as nações, diga que Ele é extraordinário. Mas depois você volta para cá, porque eu não vou tirar a corrente do teu braço, não vou tirar a corrente que te aprisiona. É aquela vida onde eu venho para o culto e adoro ao Senhor, mas quando eu saio do culto, eu entro na pornografia de novo. É aquela vida que eu venho para o congresso, mas eu saio do congresso e vivo uma vida de fornicação de novo. É uma vida que eu venho para o culto, mas a minha língua não é purificada. Eu permaneço falando mal dos outros, eu permaneço falando palavrão, eu permaneço falando palavra torpe. É alguém que está aprisionado por Satanás. É isso que Satanás quer. Não, ele não liga não, eu vim aqui no... Não, pode ir. Até roda no manto lá, para ninguém perceber que tu está aprisionado. É machandará sérgia. Alabarassuri calamanjo récia mai dorecalácia. Vai lá. Você canta, você adora, você prega, mas aí você volta para a homossexualidade. Só que Moisés olhou para Faraó e disse: opa, aqui não, na minha casa não, na minha família não, na minha igreja não, na minha vida não. Se for para adorar, eu quero adorar liberto. Se for para adorar, eu quero adorar de coração. Se for para me entregar, eu vou entregar minha vida, eu vou entregar minha língua, eu vou entregar o meu namoro, eu vou entregar minha rede social. Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes, não se deixam submeter novamente a um jugo de escravidão. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E se o Espírito Santo de Deus está sobre esta casa, essa corrente cai agora, esse vício cai agora, essa imoralidade cai agora, esse vício demoníaco vai cair, porque Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior. Se tu está com dificuldade de largar o vício, está na hora de você pedir ajuda para Deus, dizer: Senhor, eu quero te adorar em liberdade. Porque tem gente que já acostumou com o vício, tem gente que já acostumou com a corrente. Ele diz: eu vou lá e adoro, mas eu volto. Não, Jesus está falando: eu quero quebrar a sua corrente hoje. Você crê que Jesus está quebrando sua corrente hoje? Oh glória! Eu sinto a graça do Espírito Santo de Deus. O quebrador de corrente já chegou. Tu vai dizer não para esse pecado, vaso. Tu vai dizer não para essa imoralidade. Tu vai dizer não para essa mentira. O Espírito vai te capacitar para isso. Agora, terceira e última proposta de Faraó. Êxodo capítulo 8, 28. Eia, xandará sérgia. Uramá xandará sé. Glória. Êxodo 8, 28. Porque ele vai tentando. Se ele não consegue de um lado, ele tenta do outro. Esse Satanás, ele é terrível, irmão.
Só Jesus para ajudar a gente. Ele tentou na família. Vai só os homens. Ele tentou me fazer escravo. Eu disse, tá amarrado é você. Aí ele tenta de novo. Êxodo 8, 28. Então disse Faraó, deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe. Orai também por mim. Ô irmão. Sabe quem está falando isso aqui? É o Faraó, irmão. A representação dele hoje é Satanás, o adversário da nossa alma. Aí ele está olhando para mim e está dizendo, vai lá. Sacrifica, mas não vai muito longe. Ora por mim lá. Por isso que a gente tem que tomar cuidado até com relacionamento, viu? Porque tem relacionamento enviado pelo capeta, que ele até diz, ora por mim lá. Aquele namoradinho lá enviado pelo Satanás, ele está dizendo, não, ora por mim. Eu até gosto dessa igreja sua. Cuidado. Palavra por palavra, qualquer um pode falar. Agora, a proposta dele é, vai, mas não vai muito longe não. Vai, mas não vai por completo. Fica pela redondeza. Irmão, a redondeza que tinha ali era deserto. E era claro que faltaria água. Era nítido que faltaria alimento. Era nítido que algumas dificuldades apareceriam. O que eles fariam quando a água acabasse? Deixa eu ir lá no Egito buscar um pouquinho. Quando o alimento acabasse, vou no Egito buscar. Senhor, eu só vou buscar, aí eu já volto. O nome disso é superficialidade. É Deus dizendo, eu quero que você vá para Canaã. Mas o Egito está dizendo, fica aqui por perto. Não se entrega por completo, não. Não entra nessa jornada de cabeça, não. Não entra nesse ministério, não. O meu pai, ele sofre disso, ele é terrível, eu já falei para ele. O meu pai, ele está voltando para Jesus, e ele tem chamado. Só que o que ele faz, pastor? Ele até vai na igreja. Mas quando o pastor começa a gravar o nome dele, ele vai para outra. Mas Jesus vai te pegar, papai. Superficialidade. É quando eu não tenho uma vida totalmente entregue ao propósito de Deus. Então eu até venho para o lugar da adoração, mas na verdade eu não me entrego por completo àquele propósito e projeto. Eu não mergulho de cabeça na oração. Eu não mergulho de cabeça na adoração. Eu não mergulho de cabeça no propósito. Eu não mergulho de cabeça no ministério. Eu até vou para o culto, mas eu não ajudo o líder. Não me disponibilizo, não evangelizo. Eu não leio a palavra. Eu não oro. Eu permito que alguém pregue para mim, mas eu mesmo não leio a palavra. Superficialidade. Satanás está gritando, vai lá. Mas fica no raso, não mergulhe de cabeça, não se entregue por completo. Mas nessa noite a ordem de Deus é, eu tenho uma terra preparada para você. Mergulha de cabeça nesse projeto, mergulha de cabeça nesse ministério. Quando Deus me disse que eu ia pregar a palavra, irmão, eu comecei a comprar, foi Bíblia de estudo, comentário bíblico, comecei a fazer teologia. Se Deus me disse que tem um destino, eu não vou ficar no raso, eu não vou ficar na superficialidade. E a ordem de Deus para alguém nesta noite é esta: saia do raso, saia da superficialidade. Está na hora de se entregar por completo. Está na hora de se entregar por completo. Entrega o teu coração,
coração, entrega a tua vida, entrega a tua alma, para de visitar a igreja. Está na hora de levantar a mão e dizer: eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Para de apenas vir no conjunto, se disponibilize a fazer a diferença no meio dos iguais. Daniel 12:13. Tu porém significa você, a parte do que alguém estiver fazendo, porque você não é igual a todo mundo. Então, tu porém. Ah, mas todo mundo está na superficialidade. Tu porém. Todo mundo já se rendeu à proposta de Faraó. Tu porém. Todo mundo já se entregou ao sistema. Tu porém. Vai até o fim. Você não foi chamado para parar na metade da caminhada. Aquele que te alistou nessa corrida disse: é uma maratona, mas tu vai até o fim. Tu não vai parar na metade. Tu não vai correr só 1 quilômetro. Tu não vai mergulhar só na beira. Você vai se entregar por completo. Se você é este que vai rejeitar as propostas de Faraó, levante a tua mão e declare para ele: conta comigo, Senhor. Eu não vou recuar, eu não vou retroceder, eu não vou desanimar, eu não vou parar. Pregador, tá bom, já entendi, mas por que eu deveria então abandonar o Egito, passar pelo deserto, uma terra que parece má aos meus olhos, porque eles foram tirados de uma terra boa aos olhos humanos, colocados numa terra ruim aos olhos humanos? Primeiro, para você entender que Deus é tudo o que você precisar, porque não vai faltar água, não vai faltar pão, não vai faltar proteção, não vai faltar provisão, não vai faltar direção, não vai faltar presença e não vai faltar palavra. Deus no deserto entregou para eles maná, água, proteção, provisão, direção, e entregou para eles a terra prometida. Agora, só para você entender que Jerusalém é melhor, eu vou dizer para você como será a nova Jerusalém. Porque Apocalipse 21:7 diz: quem vencer herdará todas as coisas, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Quem vencer poderá acessar uma cidade chamada Nova Jerusalém. Esta cidade tem um muro de diamante de 65 metros de altura. Esta cidade, as portas são pérolas. Nesta cidade, a rua principal passa o rio da água da vida. Nesta cidade, a cidade é de ouro puro. Lá não precisa de iluminação, porque a glória de Deus ilumina o ambiente. Lá não haverá maldição, lá não haverá pranto, lá não haverá lamento, lá não haverá dor, lá não haverá depressão, lá não tem ansiedade, lá não tem desigualdade. Lá tudo é perfeito. É por isso que Faraó está propondo para mim: permanece no Egito, permanece no ambiente, permanece neste lugar do pecado, mas eu rejeito os pecados do inferno, eu rejeito as propostas de Faraó, eu rejeito as propostas de Satanás, porque a proposta de Deus é maior, a proposta de Deus é melhor, e a proposta de Deus é eterna. A proposta de Deus é maior, a proposta de Deus é melhor, e a proposta de Deus é eterna. Não permita que o passageiro tire de você aquilo que é eterno, porque Jesus está voltando. Se coloque em pé em nome de Jesus. Existe alguém em nosso meio que deseja aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador? Você veio aqui hoje visitar esta igreja e entendeu que Jesus te ama e tem um projeto para você, tem um caminho preparado para você, tem uma vida eterna para você e te ama, perdoa os teus pecados,
apaga o teu passado, tira você desse ambiente de opressão, de humilhação que é o Egito, e agora prepara a tua ida para Canaã celestial. Você deseja aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Há alguém em nosso meio? Não há? Amém. Eu quero orar por você, jovem, por você, irmão, e por você, irmã, que entendeu esta mensagem e quer declarar ao Senhor: Senhor, eu vou rejeitar as propostas de Faraó, mas para isso eu preciso da força que vem do alto. Vem para cá rapidinho, porque eu vou orar por você, para o Espírito Santo de Deus te fortalecer, e você dizer não para o pecado, dizer não para o mundo, dizer não para as mentiras de Faraó, e para as propostas que até chamam a nossa atenção, mas são supérfluas, passageiras, rasas e mentirosas. Vem para cá porque eu quero orar por você. Cadê você? Cadê você? Que vai dizer ao Senhor: Senhor, eu vou permanecer fiel, mesmo que todo mundo ceda às propostas, eu vou permanecer fiel. Ajuda-me. Vem porque eu quero orar por você, mas vem rapidinho. Vem rápido, vem rápido, vem rápido. Aleluia. Tem gente aqui que Satanás achou que já tinha ganhado o coração dele com as propostas do mundo, com as propostas terrenas, mas nessa noite a palavra chegou primeiro. Aleluia. Venha porque eu quero orar por você. Venha porque hoje é noite de Deus renovar a tua história, renovar a tua força, para você dizer não ao pecado, porque ele vai bater na porta, ele vai te chamar de novo, e vai fazer proposta de novo, mas aqueles que têm um propósito, permanecem focados no propósito que vem dos céus. Eu vou perguntar pela última vez: há alguém que deseja aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Me dê um sinal com a tua mão. Não há? Amém. Vocês que vieram, curvem a cabeça de vocês. Eu vou orar para que Deus fortaleça vocês através do Espírito Santo. O maior interessado de vocês permanecerem fiéis é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo de Deus, e Ele vai te ajudar nessa noite. Você que não veio, levante a sua mão comigo. Vamos orar por eles. Senhor, nós te apresentamos, ó Pai, as nossas vidas, e eu me incluo nesta oração. Senhor, o pecado nos atrai, ó Senhor, e por muitas vezes ele parece agradável, por muitas vezes o Egito parece atrativo, muitas vezes ele parece convidativo, muitas vezes, ó Pai, desejos querem nascer em nosso coração, querem repousar em nossa mente, ó Pai, mas nessa noite nós ouvimos a Tua palavra, e nós queremos te pedir, ó Pai, porque não há capacidade em nós, ó Senhor, mas o Teu Espírito Santo é aquele que é poderoso, ó Pai, e nós te pedimos, ó Senhor, meu Deus, renova as nossas forças, renova a nossa fé, renova a nossa fidelidade, faz-nos firmes para permanecermos de pé, rejeitando as propostas de Faraó, rejeitando os pratos deste mundo, os manjares mundanos, ó Pai, que todos eles caiam por terra e nós permaneçamos de pé, ó Senhor, que Ele possa ficar com esta palavra cravada no teu coração, que ela possa permanecer de pé mediante as dificuldades. Ajuda-nos, ó Deus, e que nós possamos estar aqui, ó Senhor, daqui a pouco te adorando de novo, exaltando de novo, porque somos fiéis ao Todo-Poderoso. Ajuda-nos a permanecermos fiéis até a Tua vinda, ó Senhor. Renova-nos pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da Tua palavra. Uramá Xandará Sébria.
Alamintria faço yande remau e calasergi. Rimanagai onderia sebria. Alabai do revacharaka talacia. Em o nome de Jesus, ó Pai, renova-nos porque somos carentes, ó Pai, e sairemos daqui glorificando ao Senhor, e o inferno será frustrado mais uma vez, porque somos o teu povo, escolhidos, e o teu propósito é maior, o teu propósito é melhor, e o teu propósito é eterno. É o que nós te pedimos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém.